Fala, Dev, voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E nesta aula de hoje eu quero trabalhar com vocês, eu quero melhorar o tratamento de erro para a hora que você executar a aplicação e tiver um erro, para você saber direitinho que erro você está recebendo, né? Então a gente vai aproveitar fazer esse processo que a gente tem dois módulos. E lembrando também que você pode criar arquivo específico para compartilhar esse processo também. Você pode criar aqui em Share, criar uma pasta de validation aqui, mas eu quero trabalhar separadamente porque cada módulo você pode especificar, você pode trazer o que você preferir. Tá? Eu prefiro dessa forma, mas você pode criar um arquivo aqui. Eu vou fazer esse processo também, vou criar esses arquivos separados e você que você possa compartilhar isso aí com todas as suas outras aplicações, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu estou utilizando aqui como validação do nosso projeto o user, não. Eu vou pegar aqui a nossa configuração, porque eu não vou pegar o user, porque o user a gente está utilizando duas formas de validar. A gente está utilizando o Zod e a gente está utilizando aqui também o nosso Class Validator, legal? Então a gente está utilizando duas formas de validação, a gente vai deixar ele por último, depois a gente dá uma melhorada. E eu vou trabalhar nesse carinha aqui, ó, que eu utilizei só a validação do Zod. Legal? Só a validação do Zod. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui em Service. Eu tenho aqui esses dois, esse console e esse throw aqui, que ele só está repassando o erro, legal? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui. Eu quero começar aqui, primeira coisa, vamos fazer o seguinte, eu vou montar aqui o meu cat, montar a estrutura de todos os erros que eu quero e depois eu explico para você o que significa cada um, perfeito? Então vamos lá. Então eu quero fazer o seguinte, vamos lá, eu quero fazer o seguinte aqui. Eu quero começar com console log mesmo para mim trazer no terminal, trazer alguma informação, alguma coisa assim referente ao erro, só que eu vou colocar uma mensagem para especificar que é do console log, né? Erro ao criar uma configuração. Isso daqui, esse console log vai ser padrão no meu console log. Quando eu criar uma configuração, então, se der algum erro aqui, ó, se não passar por aqui e cair diretamente aqui, automaticamente essa mensagem vai aparecer aqui no nosso console log. Então já deu erro aqui. Vai ser o primeiro a ler aqui pra gente. E outra coisa que eu quero colocar também aqui é referente ao nosso Zod também. Se tiver algum erro de validação, alguma coisa assim, então eu quero trazer esse erro aqui, eu quero expor também esse erro. Como eu estou utilizando o E, então eu começo aqui com E, instance of, zod.zod error. Zod, eu tenho que importar o Zod aqui, né? Vou importar aqui, ó, o Zod. Deixa eu só organizar. Agora, se a gente vir aqui, ó, Zod erro, eu consigo pegar o Zod erro aqui agora. Aqui dentro, eu quero fazer uma verificação do throw new. Eu quero colocar aqui o bad request, que ele vai trazer uma exceção para a gente. E eu quero essa informação de forma organizada. Eu quero colocar aqui, tipo, mensagem. A mensagem, erro de validação. Erro de validação. Erro de validação de dados. Legal? Pronto. E eu quero colocar também aqui o erro, claro, né? Errors. O E aqui, ó, que nós estamos passando o cat, o E.errors, tá? Então ele vai exibir a mensagem, erro de validação de dados, nós já sabe que é validação dos dados e a gente está utilizando para validar os dados o Zod. Então se der essa mensagem, erro de validação de dados, e logo abaixo vai estar a mensagem, a gente já sabe que é referente à validação. Legal?
Vamos lá. Agora eu quero colocar uma outra verificação se der algum erro no Prisma. Então eu quero colocar a validação aqui também. Eu vou colocar aqui instance of Prisma. Eu já tenho o Prisma importado aqui. Prisma client unknown request error. Esse carinha aqui, ó. E aqui eu exibo o erro também. New não, e.message. Ele vai exibir a mensagem de erro pra gente. Esse outro aqui não precisava, mas eu quero colocar também, se houver algum erro padrão, alguma coisa assim, ele vai exibir pra gente, tá? New bad request e aqui dentro eu passo uma mensagem aqui também. Deixa eu só... Opa, tem que tirar esse carinha aqui, né? Aí não... E aqui dentro eu vou passar aqui, ó, erro ao criar uma configuração. Por favor, tente mais tarde, que é uma mensagem padrão. Isso aqui ele só vai exibir no console log, alguma coisa assim, informando que deu erro, e o erro, basicamente, essas duas informações têm a mesma função, só que uma vai exibir no seu console log e essa aqui você está transferindo para frente o erro que aconteceu, perfeito? Então, isso aqui é basicamente uma estrutura básica e a gente vai criar um pouco mais tarde esse arquivo aqui para que a gente possa só importar o arquivo e compartilhar. Esse aqui vai ficar, que esse aqui não tem como criar padrão, mas esse aqui tem como e esse aqui tem como, tá? Esses três aqui. Mas a gente, por enquanto, vai deixar nesse formato aqui. É até melhor você ter um catch, porque em algum momento aqui você não vai precisar de fazer verificação de erro de cliente. E outro local você vai, beleza? Então aqui já é um erro padrão. Eu vou explicar o que significa cada um. Antes de qualquer verificação, esse primeiro aqui, ele faz a captura do erro e imprime no console log para ajudar você a se identificar, para você ser direcionado de uma forma mais clara. Você lê o erro, você entende e você fala, não, o erro está aqui. E depois, se você tiver mais alguma outra validação, se for referente a que tiver aqui, ele já vai trazer um erro específico. Esse Zod aqui, este bloco, ele verifica o erro de captura, que seria uma instância, né, do Zod erro que ocorre quando a biblioteca Zod encontra um problema ao validar o erro. Então, se ele vai fazer essa validação aqui, ó, essa varredura, se tiver com algum problema, se tiver com de validação aqui, tanto no criar, é claro que nós estamos fazendo aqui o método criar, aqui não vai ter update, mas nesse método criar, se tiver algum erro de validação aqui, ele vai especificar para você lá no terminal de forma correta e a gente vai testar e você vai ver, claro, no decorrer do processo, você vai poder verificar isso aí, esses erros que vai dar, beleza? Essa parte de baixo aqui, que é esse bloco de erro aqui, ele faz a verificação do Prisma ORM, que é o Prisma que a gente está utilizando o Prisma para servir como ORM para a gente aqui, perfeito? Então, ele tem aqui, ó, o Prisma, ele vai fazer essa verificação. Se encontrar algum erro referente ao Prisma, ele vai trazer para você no terminal também, que ocorre referente a banco de dados rejeitado, operação devido a algumas restrições, conhecida como violação de chave única. Eu vou dar um exemplo. Isso aí, a chave única, ele é um exemplo, né? Às vezes você cria uma tabela que não tem chave única, então ele vai trazer esse erro para você. Violação de chave estrangeira também, que é um relacionamento que você tem de uma tabela com outra tabela também. Se não tiver de forma correta, ele vai trazer para você pedindo para ajustar isso aí e muitas outras coisas, perfeito? E esse bad request aqui é o erro. Se não for um erro assim de validação do Zod, nem um erro de validação do Prisma, ele vai cair nesse erro aqui, que é um erro genérico, para você tentar identificar e explorar mais as falhas, o erro que deu. Então, esse aqui vai ser um erro mais genérico. Você sabe que se não passou nenhum desses dois, não tem nem erro nem com validação e nem com o Prisma. Conexão com banco de dados, chave estrangeira, esse tipo de processo. Aí você vai cair nesse carinha aqui, que é um erro mais genérico, e você vai ter que explorar o erro, pesquisar, saber o que é, colocar console log em outros locais e tentar descobrir aí o que está acontecendo com a sua aplicação, beleza? Isso aqui é o básico que tem
Em todas as chamadas que a gente vai ter, basicamente, seria isso. Então, um resumo aqui do nosso CAT. Esse console aqui, ele vai ser impresso no terminal. Esse Zod erro aqui é um erro de validação, que ele vai trazer os detalhes. Erro do Prisma, que ele traz o que foi que aconteceu, na onde que você está tendo o seu erro do Prisma quando você tiver. E esse carinha aqui é um erro mais genérico, que traz aí um erro para que você possa explorar de forma um pouco mais ampla, beleza? Então, nessa aula de hoje é isso, pessoal. Valeu, um abraço e até a próxima aula.